Boa noite, senhores. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 1º de julho de 2021, quinta-feira. Começando mais um mês aí hoje. Hoje eu estou enviando essa gravação para vocês, senhores, porque estamos também com um probleminha de internet, então vai ser mais fácil enviar essa gravação para a atividade que vocês irão fazer, tá? Vou dar alguns exemplos aqui de coordenadas e como que nós iremos trabalhar para ter noção da programação em CNC, que funciona em coordenadas, como a gente já tinha conversado anteriormente. Temos aqui um plano cartesiano, onde nós temos o eixo X e o eixo Y, certo? E precisamos saber as coordenadas de cada ponto para saber o deslocamento que minha ferramenta fará para chegar até o destino para poder usinar a minha peça. No caso aqui, seria uma fresa. No ponto A, inicialmente, vamos começar que nossa coordenada é o x 0 e o y também 0. A partir desse ponto, ele se desloca até o ponto B. Repare que ele vai deslocar apenas no eixo X, porém o eixo Y ele não irá deslocar. Ele foi até o ponto 11. E no eixo Y ele não deslocou. No nosso ponto C, reparem que houve um deslocamento. Quando se desloca na diagonal, reparem que ele vai deslocar nos dois eixos. Aqui ele está no X, ele deslocou até o ponto 20. E no eixo Y, se você observar aqui, foi até o ponto 6. O próximo ponto que nós temos aqui, o ponto D, como ele deslocou apenas na vertical, ele não se deslocou no nosso eixo X, ele continua marcando 20, mas no eixo Y, ele está marcando aqui 11. Próximo ponto, que é o ponto E, repare que ele recuou até o ponto 16 no eixo X, e como foi só na horizontal, o eixo Y ele não se deslocou, ele continuou fixado no 11. Repare que, quando a gente tem linhas retas, ele tem uma sequência, certo? Quando ele anda na horizontal e na vertical ele só desloca no eixo Y, e na horizontal na vertical ele só desloca, no caso, no eixo Y, e na horizontal ele só desloca no eixo X. O outro eixo fica parado. Diagonal, como vai ser o caso aqui, ele se desloca nos dois pontos. Então, no ponto F, vai vir aqui até o 12 e 14 nosso eixo Y. Ponto Z, horizontalmente, ele se deslocou até o 7, nosso eixo X, e não se deslocou do nosso eixo Y, então permaneceu em 14. E nosso ponto H, na diagonal também, no eixo X ele voltou à estaca 0, e até o ponto 9 no eixo Y, até retornar ao ponto A, que é o inicial, 0, 0. Então, essas aqui são nossas coordenadas. A gente fala que nossas coordenadas absolutas. Coordenadas absolutas é que eu tenho uma referência aqui. Meu ponto de início aqui, o 0, 0, todas as coordenadas é baseado nela, tá? Depois a gente vai ver outros exemplos de coordenadas incrementais, mas é muito comum, mais comum a gente usar as coordenadas absolutas, certo? A gente não perde a noção de quanto que a gente deslocou nesses exemplos. Nesse exemplo aqui, repare que eu não tenho mais o gráfico, o plano cartesiano, que vai ser interessante a gente visualizar, que vai ter uns exercícios. Primeiro ponto, que é o ponto A, vamos considerar esse ponto inicial com o nosso ponto 0, 0. Nosso ponto B, que está aqui, repare que aqui continua sendo meu eixo X e para cá continua sendo meu eixo Y. Eu tenho as cotas do meu desenho, porque você vai pegar o desenho, não vai ter um plano cartesiano desenhado em cima. Mas como aqui é o ponto de início, você sabe que em X ele se deslocou quanto? 120. Mas em Y, ele foi linha reta, ele não se deslocou. Certo? Até o ponto C, que está bem aqui, você vai reparar que em X ele não se deslocou, continua sendo 120.
E em C e em Y, repare que eu tenho uma cota aqui de 35, ou seja, subiu 35 milímetros. Para o meu ponto D, andou na diagonal, então vai andar em 2 sentidos. Ele voltou até o ponto 75, repare a cota aqui, no eixo X, 75. E em Y, repare que temos a cota aqui, mostrando que ele foi até a cota 55. Ponto E, subiu até a cota 75, no ponto E, e no ponto X, ele permaneceu na cota anterior, que também era 75. Então, coincidentemente, os dois é 75, porque ele permaneceu aqui nesse 75 e subiu até a cota 75. Voltando até o ponto F, repare que qual que é essa cota? É a cota 50. É a noção aqui, ó. Da nossa origem até essa ponta aqui, ó, eu tenho 50. Então, meu ponto F, o X é igual a 50. E meu Y continua... Opa, pulei a parte sem querer aqui. E meu Y continua sendo o meu 75. Ponto G cá embaixo. Meu X continua sendo 50. E meu ponto Y agora foi até a cota 20. Sendo 26. E agora, voltando até o ponto H, meu X retornou alinhado no zero. Meu Y, a altura continua sendo 20, até retornar na letra A, que é o ponto inicial 0 e 0. Reparem que, apesar de não ter todas as coordenadas, pelas cotas eu consigo saber quanto que eu preciso deslocar, né? Fazer as coordenadas da programação da minha peça. Aqui, vai ter um detalhe interessante, porque alguns números aparecerão aqui sendo negativos. Por exemplo, estamos partindo, nesses exemplos, sempre do ponto... O ponto A é nosso ponto 0, 0, porque é a nossa origem. Mas ele poderia partir de um ponto específico diferente também. Mas aqui, coincidentemente, estamos pegando nossa origem. Ponto A, 0, 0. Nosso ponto B, em X, ele andou 15. Repare que X é a coordenada na horizontal. Y é na vertical. Como andou na diagonal, andou nos dois eixos. Então, meu Y igual a 20. Ponto C. Andou apenas no eixo Y, então X continua sendo 15. E no Y ele foi até a cota 40. Repare agora que meu ponto D, ele andou 10, mas para o lado de cá da minha referência 0. Se ele andou 10 para cá, significa que ele andou para a coordenada negativa. Então, esse 10 em X, na verdade, eu tenho que menos 10. Sim, nesse caso, eu vou ter essa cota negativa. Porque ele estava no 15. Ele voltou 15 e menos 10 ainda. Por isso que ficou minha cota negativa. Certo? E o meu Y permaneceu no 40. O ponto E, ele continuou no 10 negativo, que andou apenas na linha reta. E detalhe, daqui até aqui, ele não andou apenas 20, ele subiu até qual ponto? Se aqui era 40 e somou mais 20, significa que essa altura aqui é de quanto? De 60. Certo? Até o ponto F. Ponto F, eu tenho que x é igual a 55, porque não considera que ele deslocou até o ponto onde x é 55, que é referente ao zero aqui, ó. Do zero até aqui, 55. E o y continuou sendo 60, que é a minha altura. Ponto G. Reparem que ele andou 55 até aqui e depois andou mais 25. 55 mais 25 vai dar 80. Certo? Então, cuidado. Ele não andou mais 25. Não seria 25 aqui apenas. Em coordenadas absolutas, você vai pegar
55 mais 25, que vai dar, em x andou 80, e em y ele desceu até esse ponto. Aqui eu já tenho a cota, altura de 30. O ponto H já tem a cota em x também, que é 50, e a cota em y, que já está me mostrando que é 22. Até chegar no ponto I, que é o nosso ponto final, que o x ele permanece 50, certo? E o y igual a 0, certo? Essa aqui é a diferença que tem um ponto negativo, né? Mas também bem simples da gente entender, tranquilo? Essa próxima figura aqui, bem parecida com a anterior, eu vou deixar como mais um exemplo que vocês irão fazer. Partir do ponto A, que seria o nosso ponto 0, 0, até encerrar, nesse sentido, temos ponto B, C, D, E, F, G, H, I, que é o nosso último ponto. Beleza, senhores? Vou mandar para vocês aí o exercício, a atividade, a partir dessa explicação, todos possam para acertar 100%, beleza? Obrigado, pessoal.